O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, narrado hoje a nós por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. São para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aos irmãos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela TV Imaculada, em suas casas, nos hospitais, enfim, onde estão nos assistindo neste momento. Neste mês vocacional, nós estamos assim imbuídos de um espírito de resposta ao chamado de Deus. Ontem celebramos o Dia do Sacerdote, domingo que vem vamos celebrar o Dia dos Pais, depois das religiosas, religiosos, e também a vocação leiga, a vocação cristã. E nós também recebemos o primeiro chamado de Deus, que é o chamado à vida, e depois a ser filho de Deus pelo batismo. E nós percebemos hoje na Sagrada Liturgia, que a Santa Igreja nos apresenta nesta segunda-feira, de que o povo de Deus, libertado das mãos do faraó, caminham por 40 anos, pode ser 40 anos, 40 meses, pelo deserto, ou 40 dias, não importa se foi realmente isto. Um belo dia eles se anojaram, assim, reclamaram da comida, do maná que Deus o mandava para eles, para saciar a fome, e foram reclamar com Moisés, querendo carne. Hoje nós sabemos que a população aqui do Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul e outros lugares, o Brasil inteiro consome muita carne, mesmo sabendo que é um alimento que não é dos melhores, né? A gente se alimentar. Demora muito para fazer digestão e tal, mas nós, o povo é meio carnífero. Parece que o povo de Deus também queria carne. Onde Moisés ia arrumar carne para eles? No deserto? Então Deus fala com Moisés, o Moisés fala com Deus, me jogaste essa responsabilidade sobre mim. E então diz que como era colhido o maná e era preparado e tal. Nós também muitas vezes não nos contentamos com o alimento que o Senhor nos dá. E aí vem Jesus hoje no Santo Evangelho, ele andava pregando na região aí, e depois que soube que João Batista tinha sido morto, ele sobe no barco. E para aqueles que já estiveram lá no Mar da Galileia, naquela região, que mais ou menos onde se deu esse fato, a gente percebe que Jesus deve ter saído de Eufrates, ido para Cafarnaum, ou naquela região, porque o Mar da Galileia não é tão grande assim. Quando eu estive lá, não sei se estou mentindo, desculpa aqueles que entendem melhor do que eu, que é 20 quilômetros por 13 de largura, é o Mar da Galileia. Então Jesus não podia ter ido muito longe de barco. Mas o povo
percebeu que Jesus saiu de barco e saiu a pé. E uma grande multidão. E nós sabemos de que, como na época, hoje também. Por que seguiam a Jesus? Uns seguiam porque viam nele realmente o Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Outros porque queriam a cura, né? Outros porque queriam matar a fome. Outros porque viam em Jesus um homem justo, santo. Tanto no evangelho de ontem, que todos nós escutamos e proclamamos, quando aquele senhor viu em Jesus o homem justo, disse: manda que meu irmão reparta comigo a herança, né? E Jesus disse para ele: quem constituiu a mim juiz ou alguém que vai repartir os seus bens? E Jesus conta aquela parábola daquele senhor que amontoou muitos bens. E Jesus, no final do evangelho de ontem, diz que a vida de um homem não consiste em acumulação de bens, mas sim no bem, na justiça, no amor e na paz. Então Jesus, vendo aquela multidão, teve compaixão, e no final da tarde os discípulos, preocupados com aquela multidão, despedem eles logo para que vão comprar. Deviam ir a Cafarnaum, comprar alimento na redondeza, naqueles lugares aí. E Jesus disse: dai vós mesmos de comer. E Jesus pega os pães do menino que estava aí, os peixes do menino que estava aí, e celebra, dá graças a Deus, levanta os olhos para o céu, dá graças a Deus, a modos da primeira celebração litúrgica, da primeira celebração eucarística. E aí o pessoal se alimenta e dizem que tinha 5.000 homens. As mulheres não eram contadas, as mulheres não eram valorizadas na época, nem somava no IBGE da época a quantidade das mulheres e das crianças. E se alimentaram, e sobraram 12 cestos cheios, os discípulos recolheram. Significa as 12 tribos de Israel, que Jesus é o nosso Deus e nosso Salvador. E a partir de Jesus se dá, é Ele que se dá à multidão. E aquele que o recebe partilha, aquele que o recebe não acumula, aquele que o recebe luta pela justiça, pela fraternidade. E nós muitas vezes se dizemos cristãos, mas não temos essas atitudes de Jesus Cristo. Que hoje nosso país, nosso presidente disse esses dias que não tem mais fome, mas a gente percebe que tem. E nós precisamos lutar para que todos tenham alimento. Olha, é terrível o pai chegar em casa, não ter alimento para os seus filhos, não ter o pão de cada dia. E que também não nos falte o pão eucarístico, né? Porque o documento da CNBB, dos Bispos do Brasil, que nós vamos estudar e vamos implantar o plano diocesano, arquidiocesano de pastoral, diz que eu, recebendo Cristo, eu tenho que fazer desse Cristo um prolongamento da vida dele para ação no mundo, para transformar o mundo. Aquilo que Jesus matou a fome, e nós precisamos da comida material. Se a gente não tem comida, a gente morre do pão, do arroz, do feijão, da carne, mas também precisamos de Jesus Cristo Eucarístico. Que a gente aprenda com Jesus a partilhar.